pessoal, hoje, super quarta, de manhã já soltamos um conteúdo com oportunidades que podem acontecer no mercado e na economia para seguirmos nesse novo ciclo econômico que tende a ser iniciado com o corte da taxa de juros nos Estados Unidos e a manutenção do Copom. Estou aqui com o Felipe Salto, economista, chefe da Warren, para trazer aí um conteúdo bem embasado para vocês e aqui eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele. Felipe, obrigado por ter vindo aqui, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Felipe, observando a questão do Fed cortar a taxa de juros pós o aumento, né, que teve o último em 18 de dezembro de 24, onde já era guardado, já estava precificado e foi observado durante o discurso do Powell uma parte onde falou do mercado de trabalho, visto o payroll que veio bem a fraco, bem abaixo do esperado, visto os JOLTS e ADP também, e também a questão do tarifaço do Trump, que pode estar prejudicando o mercado de trabalho e também olhando a inflação que ainda não atingiu a sua meta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o pano de fundo das decisões que os Estados Unidos vêm tomando a respeito da política tarifária. Esse pano de fundo de uma política mais intervencionista nesse aspecto da elevação das tarifas contra diversos países do mundo, praticamente o mundo inteiro sofreu sanções nesse aspecto de aumento das tarifas de importação, né? E isso produz para a economia americana dois efeitos importantes, que o próprio Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, vem destacando, que é a desaceleração da atividade provavelmente temporária, mais importante, sim, e a segunda, que é a inflação eventualmente mais pressionada. O Federal Reserve e o chamado FONC, que é o equivalente ao nosso Copom, o Comitê de Mercado Aberto, que decide a taxa de juros e decide a meta, na verdade, em torno da qual os juros dos Fed Funds vão flutuar, ele tem um duplo mandato. Diferentemente do que ocorre no Brasil, que é só uma meta de inflação, sim, em que pese o Banco Central brasileiro olhar também para a atividade econômica, para o emprego, etc., lá é mais explícito. Então, eles precisam olhar simultaneamente o que está acontecendo com a taxa de desemprego e outros indicadores correlatos e com a inflação em relação à meta estipulada. Os dados mais recentes estão mostrando que o desemprego está aumentando nos Estados Unidos. A geração de vagas ficou em menos de 1/3 do que se previa na última divulgação de vagas de emprego. E a inflação, por sua vez, a meta é 2% e a inflação acumulada em 12 meses está em 2,9%, ou seja, também descumprindo, digamos assim, essa meta estipulada. Qual foi o saldo líquido que a gente pode traduzir dessa redução, dessa decisão do Fed hoje, né, de reduzir em 0,25 para 4 a 4,25% ao ano as taxas de juros? O saldo líquido é que a visão do Fed parece ser a seguinte: o risco para a atividade econômica, para o emprego hoje, é maior do que o risco de um descontrole inflacionário, de um prejuízo, por exemplo, à estabilização monetária. Então, optaram por começar um ciclo de afrouxamento monetário. E já indicaram que as duas reuniões que ainda vão acontecer até o final do ano devem levar a uma redução adicional de pelo menos 50 pontos base, né, como a gente fala. Na margem. Isso. Então, essa decisão deve ser entendida como um resultado dessa política tarifária que vem produzindo esses efeitos na economia americana e que claramente precisam ter uma reação da autoridade monetária que está longe de ser trivial. A minha percepção é de que eles acertaram, porque sim, o risco de você ter o desemprego aumentando muito, etc., é um risco que precisa ser evitado, assim como o de um descontrole inflacionário. Mas a primeira questão, o primeiro eixo, a primeira dimensão, nesse momento está pesando mais, e aí, claro que eles têm as informações mais detalhadas e o acompanhamento ali diuturno de todos esses dados para poder decidir. Você acredita que esse ajuste anual de vagas do payroll, né, que foram ajustados na última semana, que era guardado 700 mil
menos vagas geradas, né, e acabaram vindo menos 911 mil menos vagas, acabou sendo também um belo ponto determinante assim, para o Fed observar que o mesmo ajuste de geração de emprego acabou sendo mais comprometido do que eles esperavam e, consequentemente, manter essa taxa de juros mais alta por um pouco mais de tempo acabaria comprometendo no novo reajuste de vagas? Sem dúvida, esse é o principal ponto. A taxa de desemprego aumentando e um problema claro no mercado de trabalho que está diretamente associado ao custo do crédito, ao custo do investimento e ao custo, né, do ponto de vista do financiamento, do consumo também. Então, o que o Fed pode fazer, e tecnicamente, obviamente, tem a pressão do presidente Donald Trump, tem a pressão política que nós estamos acompanhando, até as ameaças de demissão, no caso de uma das diretoras. Ela já venceu em 2 instâncias na justiça, né? Lisa, né? A Lisa Cook. Exato. Mas, apesar dessa pressão política, o Fed começa a reduzir o juro, não por conta disso, mas porque tecnicamente é o caminho que parece mais palatável, é o que é mais correto de se fazer nesse momento, Sim. dado esse desempenho tão ruim no emprego, no mercado de trabalho. E sobre as tarifas, você acredita que ainda há uma preocupação de geração de inflação nesse curto prazo e também ajudando talvez a comprometer um pouco o mercado de trabalho, porque a gente sabe, né, que o objetivo do Trump é incentivar o mercado interno para que aumente-se a produção, para que tenha uma redução da oferta, mas também com que a demanda venha para uma confiança para consumir, porque senão vai causar um princípio ali de oferta e demanda e vai ter um excesso muito maior do que uma própria demanda para consumir. E observando toda essa questão, o Powell até mencionou hoje na sua coletiva de imprensa o ponto de que as tarifas preocupam, mas ele não vai tomar nenhuma decisão política. O Trump, que vem atacando, né, grande parte ali do Banco Central norte-americano, como mencionamos, e o Powell com essa questão de mencionar o político, nós não vamos tomar decisões políticas, ele fala agora, ele toma a postura, cortei a taxa, mas se você continuar tarifando, pode correr o risco de inflação, pode correr um risco de prejudicar a nossa economia e um belo desenvolvimento, que também é o seu objetivo. A taxa de juros é um instrumento muito poderoso. Sim. Então, mas ela não é um remédio milagroso para todos os problemas. O que está na mão do Fed, do Banco Central americano, é manejar essas taxas de juros de curto prazo, mediante o movimento que ele faz naquele intervalo, agora em 4 a 4,25% ao ano. É claro que tem uma série de outras dimensões da política econômica que não estão na mão do Powell, e nem do comitê, nem do FONC. Então, o que ele está fazendo ao sinalizar nessa direção é mostrar para as alas políticas do governo e mesmo para a área econômica o seguinte: olha, dependendo do que vocês optarem do ponto de vista de tarifas e da intensificação ou não dessa política comercial diferente, digamos assim, que o Trump está adotando, que é mais protecionista, que tem uma consequência direta que é a desvalorização da moeda nacional, que é também a moeda de reserva internacional, e, portanto, tem um impacto relevante sobre a inflação, nós vamos tomar aqui no Banco Central, no Fed, as melhores decisões, tendo em vista os 2 objetivos. Então, se a inflação começar a ficar mais pressionada e não houver aquela convergência que ele sempre fala num prazo um pouco maior para os níveis mais baixos e mais próximos da meta fixada, que é de 2% ao ano, então ele pode sim mudar essa tendência que hoje se iniciou de redução da taxa de juros por lá. Sim. Mas não é o que vai acontecer no curto prazo, porque eles mesmos já sinalizaram mais 50 pontos, né? Legal. Bom, tivemos aqui então a explicação sobre a decisão do Fed e aproveitando para ir também para a parte final desse conteúdo, é falar do Copom, né, que vai ser decidido hoje por volta das 18h30, onde a manutenção da taxa de juros deve acontecer, né, e provavelmente pontos no comunicado devem ser aguardados sobre o quê? A qual ponto a nossa inflação arrefecer, o tão quão próximo da banda ela deve chegar, que o topo é 4,5%, para que o mercado brasileiro crie uma perspectiva do corte da taxa de juros e também observar num horizonte não tão distante, até porque temos um ano eleitoral, já daqui a alguns meses, e consequentemente a dívida pública volta a ser mencionada. Felipe, na sua opinião,
qual seria um ponto ideal para a nossa inflação, que hoje está 5,13, apresentado na última semana, com redução para o setor de moradia, alimentação e transporte, mas alguns pontos ainda acabam impactando, como serviços e outras despesas. Deve se aproximar o tão quão assim da banda, que o topo dela é 4,5%, para que volte a mencionarmos o corte, a possibilidade do corte da taxa de juros, porque eu acho que é um momento delicado, porque a entrada do fluxo cambial está sendo feita via juros real, né, que é a diferença da Selic para a inflação. A taxa de juros mais alta por mais tempo mantém a taxa de juros real ainda atrativa, até porque a inflação arrefecendo é uma melhora da taxa de juros real, não por conta do indexador, né, da Selic, mas sim por um possível controle inflacionário. A que momento seria assim um pouco confortável de uma ancoragem da nossa inflação para observar um possível corte? Bom, o primeiro ponto é que a nossa meta de inflação aqui no Brasil é 3%. Sim. Então, o dado concreto é que nós estamos operando com uma inflação bastante superior a essa meta. Sim. Por outro lado, as expectativas, olhando, por exemplo, a pesquisa Focus do Banco Central, que é semanal, você observa que as expectativas estão melhorando, principalmente para 2026, 27 e 28. Então, os níveis de inflação projetados para o médio prazo já estão abaixo de 4%, não para o ano que vem está abaixo de 4,5%, e a cada semana esse número está melhorando, mas para os anos seguintes, 2027, por exemplo, abaixo de 4%, mais próximo de 3,5% do que de 4%. Então, parece que a atual conformação da política monetária, com um juro básico de 15% ao ano e uma taxa real de juros de 9,5%, digamos, dependendo da forma como se calcula, tem produzido um efeito bastante contracionista. Sim. Os indicadores de atividade mostram que a economia já está em desaceleração. Já. Tanto a pesquisa de serviços, quanto de comércio, quanto da indústria, o próprio IBCBR, que é aquele indicador que é uma espécie de PIB mensal, né, calculado pelo Banco Central, e que permite ter um termômetro para a atividade. Salvo engano, divulgado segunda-feira e veio abaixo também, né? Sim. Então, a política do Banco Central está correta. Não há muita alternativa a não ser praticar uma taxa de juros acima da taxa neutra, como a gente chama, Sim. Que é a taxa que, além da qual você tem uma política contracionista e aquém dela você tem um estímulo, né, uma expansão. Agora, a questão que se coloca é por quanto tempo o Banco Central vai manter essa taxa de juros. Eu sempre brinco que, junto com o diploma de economista, não vem a bola de cristal. Exatamente. Infelizmente. Mas é nosso dever indicar as tendências, Exato. Olhando para os fundamentos da economia. Então, os fundamentos indicam que, dado que as expectativas estão convergindo, dado que o cenário externo está colaborando para o controle da inflação, porque a redução do juro pelos Estados Unidos, para nós é excelente, porque aumenta o diferencial de juros, você atrai mais recursos para cá, o carry trade o chamado carry trade, né, que o ex-ministro saudoso Antônio Delfim Neto chamava de capital de motel, que é o capital que vem só para passar a noite, ganha o juro e vai embora. Vai embora. Que é bem-vindo também, porque ele ajuda a taxa de câmbio, dá liquidez, afinal nós temos mobilidade de capitais para isso. Claro que o que a gente gostaria é que o investimento estrangeiro direto, que é aquele que vem para obras, para economia real, para a indústria, para o crescimento de fato, fosse maior, mas ele é relevante. O balanço de pagamentos brasileiro piorou, de fato, não há como negar, do ano passado para esse, o déficit em transações correntes, né, o déficit externo, praticamente dobrou, mais do que dobrou, em porcentagem do PIB, porém, o fluxo de investimento estrangeiro ainda tem sido suficiente para neutralizar esse déficit externo. Então, é uma situação boa. O dólar, ele também tem ajudado bastante o Banco Central, porque veja que o câmbio bateu quase 6,30. Bateu 6,34, né, no final do ano passado. Quando teve o pacote de novembro, né, do ministro Fernando Haddad, aquela questão da reforma do imposto de renda, isso gerou turbulência. O Trump ganhando a eleição já com essas promessas protecionistas. Isso, eu até acho que esse fenômeno do anúncio daquelas primeiras aumentos de tarifas foi mais importante do que as questões domésticas. E agora continua sendo, não é que o real está forte,
é que o dólar está muito enfraquecido. No mundo todo. E o dólar está muito enfraquecido por conta da política tarifária. O resultado esperado é esse mesmo. Sim. E nós nos beneficiamos, então, por essas duas frentes, né? Pelo câmbio mais apreciado e pelo fato da gente ter um balanço de pagamentos relativamente equilibrado. Isso ajuda no controle da inflação. Então, qual é o calcanhar de Aquiles? É a questão fiscal, né? E aí eu respondo a sua pergunta, porque a dívida pública do Brasil é quase 20 pontos percentuais do PIB maior do que a média dos países comparáveis. Dos emergentes, no caso. Sim. E além dela ser muito alta, ela está crescendo em porcentagem do PIB. No último dado divulgado pelo Banco Central, ela aumentou quase 1 ponto percentual do PIB em um único mês, de julho para agosto. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente tem aí, aliás, de junho para julho, porque a gente tem algumas questões fiscais que são estruturais, não foram resolvidas. Nós temos um déficit público, se incluir a conta de juros, de quase 8% do PIB. É um dos maiores do mundo. E, além disso, mesmo se tirar a conta de juros, nós estamos operando com déficit primário, que é a receita menos a despesa, sem considerar o gasto com juros sobre a dívida. Houve uma melhora desse resultado. A projeção da Warren para esse ano é de 0,6% do PIB de déficit primário, que é um déficit até relativamente baixo, mas que é insuficiente para recobrar as condições de sustentabilidade da dívida. Quer dizer, a dívida continua crescendo. Então, quando a gente olha para a questão fiscal e combina com os outros fatores que a gente estava conversando, talvez o saldo líquido seja bom para o Banco Central, porque a inflação, se o fiscal tivesse tão preocupante assim, não estaria convergindo no médio prazo. E ela está convergindo para patamares mais baixos. Levemente está arrefecendo. De tal modo que o Banco Central pode começar um ciclo de redução dos juros, talvez no início do ano que vem, ou pode até antecipar para o final do ano, mas o nosso cenário hoje na casa é no início do ano que vem, aqui na Warren, né? E mesmo ele iniciando esse ciclo de redução, o juro ainda vai ficar bem acima daquela taxa neutra que eu comentava. Sim. Então, não é que você vai mudar de uma política contracionista para uma política que vai estimular a economia. Ela só vai ser crescimento. Isso, ela vai ser menos contracionista. Até porque com a atividade desacelerando, né, é natural que se faça isso. E para encerrarmos, então, acabei aqui de pensar numa coisa e vou perguntar para o Felipe a condição de uma possível rolagem da dívida, porque se chegarmos a um ponto do fiscal talvez comprometer a necessidade do Brasil precisar elevar essa taxa de juros futuro para captar mais dinheiro do estrangeiro, né, para aumentar, voltar a entrar esse fluxo dolarizado no Brasil, porque hoje as taxas de juros futuros já estão pagando 13,8%, 13,3%, visto elas que já pagaram 15,4%, né? Hoje a Selic está em 15%, o CDI está 14,90%. É um pouco preocupante porque alguns meses atrás surgiu até o próprio Gabriel Galípolo mencionou, né, numa entrevista, acho que ao Valor Econômico, onde ele falou do talvez aquele possível cenário de dominância fiscal, né, que a gente vai elevando a taxa de juros para combater a inflação, não consegue combater, aí aumenta-se a possibilidade de rolagem de dívida. O cenário de dominância acho que hoje não é mais mencionado, também não tem mais a necessidade, né, porque a inflação vem apresentando arrefecimento. Mas essa condição de talvez o gringo continuar vendo o Brasil com um ponto atrativo, de termos que rolar uma dívida com taxas maiores e nos comprometer com a entrega lá na frente nessa condição. Você acha que isso pode ser um ponto preocupante? Sempre há risco de dominância fiscal ou de um quadro fiscal mais deteriorado que acabe turvando, jogando areia nas engrenagens da política monetária. Porque quando aumenta-se a taxa de juros, para quem está nos ouvindo, o que se espera é um efeito contracionista que vai ajudar a controlar a inflação. Num cenário de dominância fiscal, que é uma questão que a literatura trata com esse nome, né, significa o quê? O Banco Central aumenta a taxa de juros, só que esse aumento da taxa de juros piora a dívida pública, acaba levando a um aumento do câmbio, esse aumento do câmbio aumenta a inflação. Então, produz-se o efeito contrário ao que se esperaria da medicação, que é a política monetária sendo mais contracionista, levando a um controle da inflação. Nós não estamos nem perto disso. Isso é coisa dos catastrofistas de plantão. Assim como a recessão norte-americana.
a recessão já é mais provável. Agora, nós estamos tendo lá nos Estados Unidos um crescimento abaixo de 2%, as projeções também estão indo nessa direção, pioraram um pouco, mas com essa redução do juro por lá, deve segurar um pouco. Sim. Mas não vai haver recessão, provavelmente. Não. Risco tem. Agora, comparado com o risco de dominância fiscal aqui no Brasil, eu acharia até que é maior a chance de você ter lá do que ter um quadro de dominância. Mas o que é importante ter claro é que o Tesouro Nacional tem um caixa, hoje, pela boa gestão que o Tesouro faz da dívida, pelo fato da gente ter essa administração profissional do mercado de títulos públicos, isso aqui na Warren a gente conhece bem, porque a maior mesa de títulos públicos de um determinado título, inclusive, que são as NTNBs, os indexados à inflação. Estão sendo as queridinhas. Isso. Para marcação ao mercado. É a nossa mesa aqui da Warren, né, que vem da antiga Renascença, etc., tem 50 anos de tradição. Então, o Tesouro tem um caixa grande. Se, porventura, não houvesse demanda por títulos públicos, porque uma crise fiscal teria eclodido e tal, o que aconteceria? O Tesouro conseguiria financiar uns 8, 9 meses de déficit público sem precisar emitir um centavo. Então, isso é mais uma evidência, junto com as contas externas equilibradas, apesar da piora que eu já comentei, do déficit em transações correntes, de que a nossa situação está longe de ser a de um quadro de insolvência do setor público. Mas qual que é o problema fiscal, então? O problema é que nós temos uma dívida muito alta, que implica uma taxa de juros muito alta e uma qualidade do gasto público também muito ruim. Esses problemas são conhecidos, bem como a carga tributária, que também é elevada e acaba prejudicando a atividade. Como é que se resolve isso? Não vai ser da noite para o dia e também não vai ser agora que as eleições já estão praticamente colocadas. Vai ser a partir de 2027, quando provavelmente você vai ter uma chance, no primeiro ano de mandato, ganhe quem ganhar a eleição, de endereçar um programa de ajuste mais estrutural. Ah, legal. Bom, pessoal, então tivemos aí a oportunidade de estarmos aqui conversando com o Felipe Salto sobre essa super quarta, onde englobamos assuntos sobre mercado de trabalho, tarifaço, questão fiscal do Brasil, dívida pública e outros pontos aí para continuarmos observando esse último trimestre que vai ser iniciado com perspectiva de mais corte lá nos Estados Unidos e a continuação da manutenção da taxa de juros aqui no Brasil. Então, se você gostou do conteúdo, não esqueça de comentar, nos acompanhar nas redes sociais e também de compartilhar com alguém que a gente possa aí estar ajudando.